Olá, turma do quinto ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje, vamos aprender em Geografia a região Sudeste. Então, vamos à nossa explicação. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, composta por 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com uma extensão territorial de 924.511,2 km². A região responde por mais da metade do Produto Interno Bruto do nosso país, o PIB, e é também a região de maior densidade demográfica, tendo 86,92 habitantes por km², correspondendo a cerca de 43% da população do país. Sua população, de acordo com o censo 2010 realizado pelo IBGE, corresponde a 80.364.410 habitantes. Seu relevo é caracterizado pela grande quantidade de planaltos elevados e regiões serranas, com a existência de muitos rios de planalto, o que contribui para a geração de energia elétrica. Também podemos destacar a Mata Atlântica, que antes da colonização predominava em toda a área litorânea, porém ao longo dos anos foi quase totalmente extinta, devido ao cultivo do café e à urbanização. História da formação da região Sudeste. O povoamento da região Sudeste teve início com a fundação da vila de São Vicente, no século XVII, por jesuítas e espanhóis, com os indígenas, que já habitavam a região. Deu-se um processo de miscigenação, que só aumentou com a chegada do negro africano ao país para trabalhar como escravo nas plantações, no início de cana-de-açúcar e mais tarde de café. O fenômeno das bandeiras na região de São Paulo, assim como o ciclo de ouro na região de Minas Gerais, aumentou o fluxo de imigrantes para o Sudeste. Anos depois, com a Lei Eusébio de Queiroz proibindo a entrada de escravos no Brasil, em 1850, houve uma grande necessidade de mão de obra nas fazendas de café. Esse acontecimento foi responsável pela vinda de imigrantes italianos, espanhóis e alemães. Em seguida, vieram os libaneses, os sírios e os japoneses. Mais recentemente, chegaram os chineses e os coreanos. Com tanto fluxo de imigrantes, a região possui diversificadas misturas culturais na culinária, nas festas típicas, na religiosidade, entre outros. Essa imagem aí é uma foto do bairro conhecido como o maior reduto de comunidade japonesa fora do Japão, que é o bairro da Liberdade, em São Paulo. Demografia da região Sudeste. A população da região Sudeste é formada por brancos, negros, pardos, indígenas e amarelos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil. A maior parte da população vive na zona urbana devido ao êxodo rural, isto é, a saída da população do campo para viver na cidade. A região é uma área de imigração pelo seu grande potencial econômico. Muitos brasileiros da região Nordeste migram para o Sudeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Grupos étnicos. A população do Sudeste é formada pela união de 3 grupos étnicos: os brancos, os negros e os indígenas. Com o fim da escravatura, a expansão da cafeicultura e a urbanização de São Paulo, a região atraiu imigrantes italianos, árabes e japoneses, e posteriormente populações de outras regiões do mundo, entre elas os chineses. Vamos agora conhecer alguns dos grupos étnicos da região Sudeste. Colono dedica-se à agricultura, em geral é o caipira ou caboclo. Boia Fria, também conhecido como Zé Marmita, trabalha no campo, geralmente em plantações. Sambista, típico do Rio de Janeiro, compositor e trabalhador da indústria do carnaval. Garimpeiro, faz a extração de pedras preciosas no leito dos rios. Operário, trabalha nas indústrias. Boiadeiro ou peão, cuida do gado. Barqueiro, barqueiro, habitante das margens dos rios, transporta mercadorias e pessoas. Caiçara, caipira praiano, tecedor de gaiolas para a pesca da lagosta, com ramos e de redes para a pesca. E por fim o minerador, que é típico das grandes minas, explora as riquezas do subsolo. O clima é bastante diversificado no que diz respeito à temperatura, em função de 3 fatores: a posição latitudinal, a topografia acidentada e a influência dos sistemas de circulação perturbada.
O norte de Minas Gerais possui clima semiárido e faz parte do polígono das secas. A região apresenta vários climas. Vamos conhecê-los. Clima tropical de altitude. É típico das áreas elevadas da região sudeste. As temperaturas são mais baixas que as registradas nas áreas típicas de clima tropical. As chuvas estão mais concentradas no verão, e esse clima é controlado por massas de ar tropicais e polares. Clima subtropical. Está presente no sul do estado de São Paulo. Tem uma boa distribuição de chuvas e grandes amplitudes térmicas. Clima semiárido. Está presente no norte de Minas Gerais, mais quente e menos úmido, apresentando estação seca anual de 5 meses ou até mais que isso nos vales do São Francisco e Jequitinhonha. Clima tropical. Presente nas baixadas litorâneas do Rio de Janeiro, na maior parte de Minas Gerais, no oeste paulista e no litoral do Espírito Santo. Altas temperaturas com seca no inverno e chuva no verão. No estado de São Paulo, uma característica climática é a ocorrência de geadas nos meses de inverno, principalmente em altitudes acima de 1.200 metros. Vegetação. A vegetação é variada, predominando a Mata Atlântica, bastante desmatada, restando apenas alguns trechos que têm sido preservados. O cerrado, a caatinga, os campos e a vegetação litorânea também são encontrados nessa região. O norte de Minas Gerais possui características do Nordeste, faz parte da bacia do Rio São Francisco e já foi território do estado de Pernambuco até o início do século XIX. Já no interior de São Paulo, notadamente a área entre os rios Tietê e Paranapanema, é o local de transição entre Sudeste e Sul, possuindo características dessas duas regiões. No litoral, nas partes mais alagadas, encontramos os manguezais. Restam pequenos trechos de Mata Atlântica, porque a maioria da mata foi substituída por áreas urbanas, pastagens e plantações. Vamos ver agora o mapa de vegetação da região Sudeste. Essa parte amarela representa o Cerrado. Como vocês podem ver, uma boa parte da região. A verde, a Mata Atlântica, que apesar de ser bastante devastada, como vocês podem notar, ainda é bem presente e representa a maior parte do mapa. Esse amarelo um pouco mais escuro são os campos, o roxo a vegetação litorânea e por fim a caatinga. Muito bem, vamos agora às atividades do livro de Geografia, páginas 175, 176, 179 e 207. Começando pela página 175. 1. Em relação à paisagem natural da região Sudeste, observe os mapas físicos e de vegetação da página 172 e responda: A. Qual é a altitude de maior parte do relevo dessa região? São terras altas ou baixas? B. Quais os maiores rios que banham as terras da região? C. Qual é a vegetação natural predominante na região? Mangue? Caatinga? Cerrado? 2. Classifique a população dos estados da região Sudeste do mais para o menos populoso, organizando um gráfico com os dados estatísticos do IBGE, conforme informações da página 171. Número 3. Em relação à ocupação do espaço, quais são as principais atividades desenvolvidas na região Sudeste? Assinale as frases com informações verdadeiras e corrija as frases com as informações incorretas. Letra A. As áreas de paisagem ocupam a maior parte da área da região? Verdadeiro ou incorreto? B. Os garimpeiros estão distribuídos por toda a região? Letra C. Ao norte do estado de Minas Gerais, localiza-se a maior concentração industrial da região Sudeste?
D. As atividades agrícolas e a pecuária ocupam uma grande área e estão presentes em toda a região sudeste? Página 176. Número 4. Analise o texto e o gráfico sobre a concentração industrial no Brasil e explique qual a posição da região sudeste. Número 5. Descubra as respostas no diagrama. A. Capital do Espírito Santo. B. Região que apresenta 48% das indústrias do Brasil. C. Um dos principais rios da região sudeste. D. Tipo de atividade econômica que se espalhou por outros estados. E. Essa metrópole, além de ser importância econômica, destaca-se pelo turismo. F. O seu plantio foi importante historicamente ao Brasil. No entanto, uma vasta área da Mata Atlântica foi desmatada para o cultivo desse produto. G. Sua capital é Belo Horizonte. Agora, na página 179. Número 1. Observe o gráfico ao lado e responda. A. A maior parte da população da região sudeste é rural ou urbana? B. Você mora na área urbana ou rural? 2. No lugar onde você mora há congestionamentos? 3. Registre no caderno as principais ideias de uma possível solução para a falta de moradia. Agora, página 207. 1. Complete com as informações da região sudeste. A. Estados que formam a região sudeste. B. Forma de relevo que se destaca. C. Vegetação. D. Clima. E. Principal atração turística. F. Principais rios. 2. Em relação às atividades econômicas, quais as características dos estados que compõem a região sudeste? 3. A região sudeste reúne as 3 capitais brasileiras com a maior população do Brasil. Responda. A. Quais as 3 capitais e suas respectivas populações? B. A região recebeu migrantes de outros estados, porque houve esse movimento da população. Então, esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.